Convido você a abrir a sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4. No momento certo, nós vamos ler a partir do versículo 7. 2 Coríntios 4, versículo 7. Você imaginava, Bárbara, quando você foi embora, voltar aqui e ver sua mãe no louvor? Viu? Eu sou a Bíblia aberta nesse texto e eu recomendo que você deixe ela aberta durante toda a mensagem, porque nós vamos voltar relendo as partes desse texto. Mas com a sua Bíblia aberta agora, vamos orar mais uma vez e, como de costume, nessa oração você ora só por você e pede ao Senhor para falar com você através dessa palavra. Senhor, obrigado por termos tido esse privilégio de louvar o Senhor, como acabamos de fazer. Obrigado, Santo Deus, porque muitos de nós aqui não apenas cantamos, embora, infelizmente, alguns devem ter feito só isso. Que o Senhor trabalhe nesses para que experimentem o que adorar ao Senhor. Mas obrigado porque muitos adoramos o Senhor verdadeiramente, e aí só o Senhor sabe. Só o Senhor e cada um com a sua própria experiência sabe. Obrigado pelo que o Senhor já nos concedeu até aqui. Agora, Santo Deus, pedimos ao Senhor para falar conosco. E aí, Pai, o que eu te peço é que o Senhor não deixe ninguém sem te ouvir. O Senhor sabe onde cada um de nós carecemos do que o Senhor tem para nós nessa palavra. E o Senhor tem a sabedoria, a onisciência, o poder necessários para ir lá nas nossas carências pessoais e individuais. Então, com poder e graça, Santo Deus, ministra em cada um de nós aqui, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém. Quarta mensagem de uma série que eu acho que termina hoje. Na primeira, nós ouvimos sobre o fato de que o Senhor Jesus impôs uma condição para aqueles que quisessem segui-lo, quando ele nos disse que nós deveríamos caminhar com ele por um caminho bastante estreito, tomando cada um de nós a nossa própria cruz. Aí lá na segunda mensagem nós ouvimos sobre o que vem a ser a nossa própria cruz. Nós abrirmos mão da nossa própria vontade e vivermos segundo a vontade do Senhor para as nossas vidas. Na terceira mensagem nós ouvimos sobre os riscos, os prejuízos, a tragédia que é nos afastarmos do caminho estreito e de deixarmos a nossa própria cruz. Hoje nós vamos ouvir que esse negócio de discipulado ele é bem complicado, ele é bem difícil, mas é totalmente possível e é o único caminho que pode nos dar alegria nesta vida e no porvir. Para isso, leiamos 2 Coríntios capítulo 4, versículo 7. Os versículos anteriores estavam falando sobre Jesus, o Evangelho encarnado. E aí, tendo isso em mente, versículo 7. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro. Tesouro, o Senhor, o Espírito Santo de Deus. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. De todos os lados nós somos pressionados, mas não desanimados. Nós ficamos perplexos, mas não desesperados. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Abatidos, mas não destruídos. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos, somos sempre entregues à morte por amor a Jesus,
para que a sua vida também se manifeste em nosso corpo mortal. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Convite feito pelo Senhor Jesus para nós, registrado lá em Mateus capítulo 11. Eis aqui o mais sublime convite para a mais sublime das vidas. Muitos de nós aqui já ouvimos este convite. Inclusive, eu creio, muitos de nós aqui até mesmo já dissemos sim, aceitamos esse convite feito por ele, para andarmos com ele. Por isso mesmo é que muitos de nós aqui já experimentamos e podemos testemunhar a respeito da profundidade e da realidade desse descanso que nós temos à nossa disposição em Jesus. E experimentamos esse descanso, esse conforto, esse refrigério de uma forma tal que nós nunca havíamos experimentado antes de termos aceito o convite feito por Jesus para descansarmos nele. Um descanso na alma, descanso proveniente da paz com Deus e da paz de Deus, que transcende toda a nossa razão. Descanso este que, por fazer bem à nossa alma, faz bem para todo o nosso ser. Mas, mesmo tendo ouvido e atendido este sublime convite para o descanso real, e já vivenciando aqui nessa vida a doce realidade desse descanso espiritual eterno, que agora é espiritual, mas que amanhã permeará completamente toda a nossa vida, há tempos aqui, e são muitos esses tempos, em que nós nos sentimos profundamente cansados, fracos, entristecidos, exaustos, abatidos, mesmo verdadeiramente estando com Jesus. Quer ver? Pensa comigo. Depois que você creu em Jesus, você experimentou essa paz, essa alegria provenientes da salvação? Sabe aquela doce e incomparável alegria de poder estar na presença do Todo-Poderoso e chamá-lo de Pai, tendo a convicção de que Ele nos ouve, de que quando nós vamos à presença dEle, Ele é quem já estava lá esperando por nós. Quantas foram as experiências em que você derramou lamentos profundos diante da presença do Senhor e depois veio o consolo, veio a cura, veio a restauração, e por isso é que você continua e continua e continua. Você já experimentou essa alegria, essa paz proveniente da salvação, desde que você disse sim para o convite do Senhor Jesus. Mas, e depois que você começou a seguir Jesus, você nunca mais sofreu? Né? Porque isso ainda nos acontece. Porque nós já estamos com o remédio, porque é que nós já estamos na vida abundante, porque é que nós já estamos no descanso do Todo-Poderoso, porque é que nós já estamos reconciliados com Deus e ainda assim nós sofremos tanto aqui nessa vida presente. E é isso que, segundo aos Coríntios 4, do versículo 7 em diante, vem nos responder. E esse texto traz de uma forma muito clara e extraordinária porque é que nós sofremos ainda aqui nesse mundo. Releia na sua Bíblia, versículo 7. Mas nós temos esse tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós próprios. Os versículos anteriores, conforme eu comentei lá no início da leitura do texto, se você ler depois na sua Bíblia, você vai ver que os versículos anteriores, eles estão nos falando sobre a beleza do Evangelho encarnado, o Senhor Jesus em pessoa, e do que Ele, o Senhor Jesus, está fazendo nas vidas dos que creem nele,
Ele derramou sobre nós o seu Espírito e tornou-nos em habitação real do Todo-Poderoso. Que extraordinário isso. E agora, depois de falar sobre quem é o grande tesouro de toda a criação, o Senhor Jesus, o seu Espírito, agora do versículo 7 em diante, ele vem nos lembrar que belo mesmo é o Evangelho encarnado. E que nós, eu e você, nós somos tão somente o recipiente que abriga esse tesouro. E ele vai nos compara, sendo esses recipientes, com vasos de barro, tão comuns, tão baratinhos, tão frágeis, tão sem nada de especial neles, por serem tão somente vasos de barro, nós, em contraste com outros vasos que Paulo tinha à disposição dele, que ele pudesse usar ali para compará-los a nós, mas aí ele estaria sendo infiel à realidade que permeia as nossas vidas. Ele tinha ali, nas casas dos ricos, dos nobres, vasos de ouro, vasos de metais preciosos, incrustados com pedras preciosas. Mas não, ao pensar em vasos que eram tão utilizados no mundo antigo, ele pega justamente os mais comuns, os mais baratinhos, que estavam presentes nas casas mais humildes, vasos de barro, e ele diz: nós somos vasos de barro, tão somente assim. Os mais comuns, os mais simples, os mais baratinhos, os mais acessíveis, aqueles para os quais você olha e não vê nada de especial nos vasos em si. Mas, mesmo sendo aqueles vasos de barro tão simples, tão básicos e tão comuns, eles tinham uma função nobre, porque eles guardavam os tesouros da casa. Na casa do mais rico ou na casa do mais simples? Era lá naqueles vasos, se na casa do mais humilde, nos vasos de barro que estava armazenado o azeite, estava ali armazenada a farinha, estavam ali armazenadas algumas moedas de prata, moedas de ouro, tesouros preciosos, o patrimônio da família, abrigados em vasos tão simples, tão comuns. Na maioria das vezes, então, os itens guardados dentro dos vasos de barro valiam muito mais do que o próprio vaso. E já aí, até esse momento, valeu a lição e nós já entendemos tudo que o apóstolo Paulo quis nos ensinar. O vaso era comum, básico, barato, frágil, porque precioso mesmo é o que ele estava guardando dentro dele. Assim é comigo e com você, e essa é a sua realidade diante do Todo-Poderoso. E neste caso, então, entendendo que nós somos esses vasos frágeis que guardam tesouros preciosos, para que é que servem os dias difíceis nas nossas vidas? Ah, meus irmãos, os dias difíceis, eles têm o poder de nos colocar no nosso lugar, de nos lembrar o que é que nós somos, de fato e de verdade. Os dias difíceis, eles nos libertam daquele falso, hipócrita, exacerbado, valor elevado que nós insistimos em nos dar o tempo todo. E esses dias difíceis, eles nos lembram que nós somos tão somente vasos de barro. Já ponderamos aqui em outras ocasiões, a Bíblia nos manda amar a Deus, a Bíblia nos manda amar o nosso próximo, mas a Bíblia nunca precisou mandar nós nos amarmos, porque a gente já se ama demais, a gente já se ama demasiadamente, a gente já se ama até mais do que é necessário. E muitas vezes, quando nós quebramos os outros mandamentos, é porque nós colocamos o amor a nós mesmos, concorrendo com o amor a Deus e o amor ao próximo. Então é necessário que os vasos de barro passem por adversidades, para nós moderarmos esse amor que nós temos por nós, nos lembrando aquilo que de fato nós somos constituídos, para nós então valorizarmos o que está em nós e não a nós mesmos. Os dias difíceis, eles nos lembram que se em algum momento nós estamos lá nas prateleiras mais altas da casa, naquelas prateleiras onde estão os outros vasos, e os outros utensílios da residência, nós não chegamos lá sozinhos, nós não chegamos lá por conta própria,
E nós não fomos colocados lá como instrumentos de adorno, porque há outros vasos para enfeite. Vasos de barro, eles não servem para mostrar pompa alguma. Se nós estamos, em alguns momentos das nossas vidas, nas prateleiras mais altas, e ganhamos por isso algum destaque entre os demais utensílios na prateleira da casa, foi porque o dono da casa nos colocou lá. Nunca nos esqueçamos disso. Porque somos bobinhos demais e nos enganamos demais, acreditando que se eu me torno alguém perante a sociedade, se eu me torno alguém na minha profissão, se eu me torno alguém na minha empresa, se eu me torno alguém em alguma área em que eu me dedico, é porque eu sou inteligente, é porque eu sou bonito, é porque eu sou cheio de habilidades. Não, não, não. Os dias difíceis, eles vêm e o Senhor os traz para nos colocar no nosso lugar. E para nos lembrar que se estamos em prateleiras mais elevadas, na profissão, na família, na sociedade, nas nossas habilidades, nós não chegamos lá por conta própria. Não há mérito nenhum em nós. Foi porque o dono da casa quis nos colocar lá, não por causa de nós, mas por causa dos tesouros guardados dentro de nós e que precisam ser colocados em lugar adequado. Os dias difíceis, meus irmãos, eles são bênçãos para as nossas vidas, sabe por quê? Porque os dias difíceis, eles nos colocam de joelhos e eles nos fazem lembrar do precioso Espírito Santo que habita em nós. Que precioso mesmo é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. E aí, lá no nosso lugar certo, nós nos prostramos, nós o louvamos, nós o adoramos e nós o glorificamos. E por causa dos dias difíceis, e nos dias difíceis, nós nos lembramos que importa que Ele cresça. E que eu, na verdade, me lembre que sou apenas um vaso de barro e que por ser assim, então, que eu próprio me diminua. Gosto, quando penso nisso, de lembrar do que Jesus disse a respeito de João Batista. Jesus se volta para uma multidão e diz: dentre os nascidos de mulher, nunca houve ninguém maior do que João. E, no entanto, vem João e diz sobre Jesus: eu não sou digno nem de tirar as sandálias do pé dele. Por isso importa que ele cresça e que eu diminua. Que esta também seja a postura constante dos nossos corações. Os tempos difíceis, meus irmãos, eles são um privilégio para os filhos de Deus. Para os ímpios, os tempos difíceis são consequência de viverem longe de Deus. Mas para nós, os filhos de Deus, são privilégios que o próprio Senhor nos concede. Privilégio porque os dias difíceis, eles vêm também para nos levar a experimentar o poder e o amor de Deus agindo em nosso favor, mesmo sendo nós simples vasos de barro. Que coisa, não? Por causa dos tesouros preciosos guardados dentro do vaso, é importante cuidar do vaso. É importante preservar o vaso. Porque se o vaso ele rompe, o tesouro pode ser desperdiçado. Então, por causa do valor guardado dentro do vaso, você cuida do vaso, você preserva o vaso, você zela do vaso. E nos versículos 8 e 9, nós vemos exemplos de maus estados em que nós entramos, mas que para cada um desses maus estados em que nós entramos, nós temos uma ação de Deus em nosso favor, para cuidar de nós, para nos sustentar, para nos preservar, porque nós somos o recipiente que abriga o seu Santo Espírito. Leia aí versículo 8. De todos os lados, em todos os momentos da nossa existência terrena, nós somos pressionados, mas nós não ficamos desanimados. As lutas, elas vêm e pesam contra nós o tempo inteiro. O tempo todo da nossa vida, da nossa peregrinação terrena, nós enfrentamos lutas depois de lutas, e quando a gente supera uma luta e os dias vão ficando tranquilos demais, a gente tem que vigiar, porque pode ser que os próximos dias serão como os passados ou até piores. Mas o Senhor, Ele sempre nos reanima e nos empurra para frente. Se você está aqui, é porque nenhuma das muitas lutas que você já travou até aqui te frearam.
Você não morreu em nenhuma das batalhas que você travou até aqui. A prova disso é o fato de você estar aqui. E mais, você é testemunha de que você só venceu por causa da graça do Todo-Poderoso que agiu em seu favor. Por isso você está aqui louvando a Ele, reconhecendo o cuidado, a provisão, o amor dEle para com a sua vida, o amor dEle para com você, apesar de você ser um simples vaso de barro. Mas o Senhor sempre vem em nosso favor em cada uma das nossas lutas e nos lança para frente, para a próxima luta, até chegar o momento em que não haverá uma próxima luta, mas haverá a recompensa por chegarmos até Ele, por termos sido resgatados por Ele, e assim então, sem mais nenhuma perspectiva de lutas, viveremos diante de todas as perspectivas das vitórias, que não foram conquistadas por nós, mas por aquele que em nós habita. Versículo 8, nós ficamos perplexos, mas não desesperados. É fato, há situações que são maiores do que nós, situações difíceis, que são maiores do que nós, e nós pensamos, agora é o fim. Quantas vezes você não pensou assim, não, dessa agora eu não passo. Não, essa agora não tem solução. Não, essa batalha agora eu não venço mais não. Não, esse problema, esse aqui agora de fato é o fim da minha existência terrena. Mas o Senhor nos lembra de que nele nós podemos nos refugiar. E ao trazer isso à nossa lembrança, ao trazer isso à nossa memória, a luz da esperança sempre é reacesa. Sempre foi reacesa e sempre será reacesa. Tanto é que, mesmo tendo lutado tanto, sofrido tanto, chorado tanto, continuamos crendo, continuamos confiando, continuamos louvando, continuamos orando, continuamos confiando, porque Ele sempre, e Ele próprio é quem faz isso, renova as esperanças em nosso coração. Ficamos perplexos, mas não desesperados, não sem esperança. Versículo 9. Nós somos perseguidos, mas não abandonados. Inimigos, eles podem se levantar contra nós o tempo todo. Por exemplo, nós temos um inimigo terrível que está ao nosso derredor como um leão, rugindo, doido para nos devorar, doido para encontrar uma brecha e nos devorar o tempo todo, incansavelmente. Mas o Senhor nunca nos deixou e nunca nos deixará sozinhos. A presença dele conosco, ela é real e constante. Você está vivo aqui hoje é porque o Senhor te preservou em cada segundo da sua existência. Porque os seus inimigos, eles são todos maiores, todos mais poderosos, todos têm capacidade para tragar você dessa existência instantaneamente. No entanto, nós estamos aqui. Porque em todo tempo, embora haja um leão ávido por nos devorar, ele é freado, ele é barrado, ele é impedido, porque embora esse inimigo esteja ao redor, conosco está o Todo-Poderoso, nos protegendo, nos guardando, nos livrando o tempo todo. Nós somos perseguidos, mas não, nunca, jamais abandonados. Ainda no versículo 9, nós até ficamos abatidos, mas não destruídos. Nós já ficamos cansados muitas vezes. Alguns, inclusive, devem estar muito cansados agora, tristes, abatidos, até mesmo se sentindo quase que sem esperança. E todos nós, se continuarmos vivendo aqui nesse mundo, nessa vida, ainda ficaremos várias vezes ao longo dessa jornada, cansados, abatidos, desanimados. Mas assim como foi em todas as outras vezes passadas, o Senhor, Ele sempre se levantará em tempo oportuno para nos renovar e nos ajudar a continuar. Amo essa promessa extraordinária que Ele nos fez em Filipenses 1:6. Eu estou certo, disse o apóstolo Paulo, que aquele que começou a boa obra da salvação em nós, Ele próprio, Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. O Senhor não começou uma obra de salvação em você para te abandonar no meio do caminho. O Senhor não perde uma batalha em que Ele entra, e Ele entrou numa batalha para te salvar.
O Senhor, Ele não abandona um projeto que um dia Ele iniciou com tanto amor. O projeto da salvação em nós foi a maior prova de amor já dada, quando Ele nos deu Jesus para morrer por nós, sendo nós ainda pecadores. Você acha que Deus vai abandonar esse projeto? Você acha que o Senhor vai desistir desse projeto? Você acha que o Senhor vai desanimar desse projeto? Não. Com toda certeza, o apóstolo Paulo, ele afirma isso categoricamente. Eu tenho convicção, estou completamente certo de que aquele que começou a boa obra em nós, ele, não nós somos infiéis, mas Ele é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. Por isso nós ficamos até abatidos, mas destruídos não, destruídos jamais. A outra bênção dos dias difíceis é que esses tempos complicados de dor e de sofrimento, eles vêm para nos fazer participantes com Cristo dos seus sofrimentos. Versículos 10 e 11. Nós trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus, para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. Pois nós que estamos vivos aqui agora, nós somos sempre, continuamente entregues à morte, por amor a Jesus, para que a vida de Jesus também se manifeste em nosso corpo mortal. Meus irmãos, nós vivemos num mundo onde a principal religião é o hedonismo, o culto ao prazer, o culto à realização pessoal, o culto à satisfação pessoal. E aí, dentro dessa religião, minam outras menores religiões que alimentam essa maior, materialismo, individualismo e esses outros muitos ismos. Todos ali para alimentar o culto a esse ídolo que somos nós mesmos. Meu prazer pessoal, a minha realização pessoal, a minha vitória pessoal. Essa é a maior religião presente no mundo. E para os seguidores do hedonismo, o culto ao prazer e à autossatisfação, esse mundo ele é muito frustrante. Por quê? Porque o sofrimento ele é uma realidade inevitável para todos os que vivem nesse mundo. Então o mundo vem e prega uma busca pelo prazer, mas o próprio mundo que prega a busca pelo prazer, ao mesmo tempo proporciona muita dor e muito sofrimento. Porque é um engano, é uma sedução para manter os homens cegos e completamente alienados da fonte da vida e da verdadeira alegria. Mas há um tipo de sofrimento que ele é carregado de glórias. E é assim, justamente por trazer consigo garantias e recompensas que nos estão prometidas e que serão cumpridas em nós. Lembremos-nos lá de Atos 5. Os apóstolos apanharam porque eles estavam pregando o Evangelho. E ao saírem lá da presença daqueles líderes religiosos, tendo apanhado muito, eles saíram de lá revoltados com a fé. Pedro e João saíram de lá assim, desanimados com Jesus. Esse negócio de vida cristã não vale a pena, não. É isso que o texto nos ensina? Não. Depois que os apóstolos apanharam porque estavam pregando o Evangelho, eles saíram de lá muito alegres. Quem é que é doido, né? Apanha, sai todo machucado e alegre porque apanhou. Não apanharam por causa dos seus pecados. Não apanharam por erros que cometeram. Não apanharam por causa de buscas meramente humanas. Por isso puderam sair de lá muito alegres, embora com seus corpos marcados pelo ódio dos seus inimigos. E por que é que eles saíram de lá alegres? Porque eles se sentiram honrados por terem sofrido por Jesus. Eles se sentiram um pouco participantes daquilo que Jesus passou em favor deles. Eles se sentiram participantes do ministério terreno de Jesus. E assim, meus irmãos, nós podemos concluir que o sofrimento por Cristo é o único sofrimento que compensa, porque é o único que traz consigo recompensa. Por isso, se é para sofrer nessa vida, sofra por Cristo. Sofra por honrar a Jesus, porque esse sofrimento compensa por ser o único que traz para nós recompensa. Irmãos, nós precisamos nos converter desse hedonismo crescente
E lembrar que neste mundo o sofrimento ele é uma realidade para todos. Uma mentira, um engano, essa busca constante pela autossatisfação, pela automanutenção da alegria, baseada nas coisas terrenas. Mas que se nós, ao contrário da visão deste mundo, estivermos sofrendo com Cristo, e por causa de Cristo, com Ele e somente com Ele, as nossas lágrimas nunca serão em vão. Apocalipse nos lembra disso, nos diz que o Senhor ele está o tempo inteiro colhendo as nossas lágrimas na sua taça, e Ele está colhendo as nossas lágrimas na sua taça para quê? Para vingar as nossas lágrimas, para recompensar as nossas lágrimas, e um dia para que essas lágrimas todas sejam completamente enxutas das nossas faces. Por isso, se é para sofrer, que seja momentaneamente, por Cristo, para depois então sermos recompensados por Ele e com Ele termos também sofrido. Este texto, meus irmãos, ele nos lembra que neste mundo existem sim vários vales da sombra da morte, pelos quais inevitavelmente nós teremos que passar na nossa jornada terrena aqui. Mas esse texto também, ele nos lembra que aqueles que estão seguindo Jesus nunca passam por esses vales sozinhos. E esses vales, eles servem para nos lembrar que sozinhos nós somos apenas ovelhinhas fracas, presas indefesas, e que forte mesmo é somente o bom pastor das ovelhas. E essas lembranças, elas são uma bênção para nós, pois além delas restaurarem em nós a nossa dependência do bom pastor, essas lembranças também nos colocam de joelhos, por sempre renovarem em nós a consciência de que a glória é somente para Ele. E por último, como é bom lembrar que, embora Ele sendo tão forte, tão poderoso, intocável, por amor a mim e por você, Ele entregou a sua vida no vale da sombra da morte, para proteger para sempre as suas fracas ovelhinhas que somos nós. Depois de ter feito isso, Ele falou para mim e para você: venha a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu vou dar descanso para você. Tome sobre você o meu jugo e aprenda de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e você encontrará com toda certeza, por ter vindo a mim, descanso para a sua alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Oremos. Ore por você, essa palavra nos chama a renovarmos a nossa confiança no Senhor, a lembrarmos que se hoje nós estamos aqui é porque Ele nos trouxe para cá há tanto tempo atrás, e se continuamos aqui é porque Ele tem nos sustentado. Então nós temos sido testemunhas de que Ele tem nos dado vitórias continuamente. E nos lembrar disso, isso deve redundar em louvor ao nosso Senhor, porque toda glória deve ser para Ele. Mas como é bom saber que, mesmo sendo vasos de barro, Ele nos ama. Ele escolheu nos amar, Ele decidiu nos amar. Não por causa dos nossos méritos, mas porque Ele é extraordinário, porque Ele é incrível, porque Ele é todo amoroso. E se porventura você, nesses dias, tem passado por vales da sombra da morte, esses vales, por serem escuros, às vezes nos levam a acreditar que estamos sozinhos. Mas com essa palavra, o Senhor está dizendo para você: você não está sozinho. Esse vale está escuro só para você. Porque se você está comigo, até as próprias trevas são luz. Para mim, que sou o bom pastor que te guia e te protege. Por isso, renove o seu sim para esse chamado do Senhor para você. Diga para Ele novamente: sim, Senhor, eu quero descansar no Senhor, eu quero voltar a descansar no Senhor. Eu quero voltar, eu quero experimentar mais uma vez ser curado pelo Senhor.
Eu quero experimentar mais uma vez o perdão do Senhor, a cura do Senhor. Eu quero mais uma vez me reconciliar com o Senhor. E aí pode ser que num momento como esse venha uma voz sórdida dizendo o seguinte: mais uma vez? Mais uma vez você está se reconciliando? Nossa, mais uma vez você está pedindo perdão por esse mesmo pecado? Para essa voz você fecha os seus ouvidos e ouça tão somente o convite do bom pastor. Venham a mim todos vocês que estão cansados, sobrecarregados, e eu vou dar descanso para vocês. Aprendam de mim, descansem em mim, porque o meu fardo ele é suave, o meu jugo ele é leve. Vocês vão encontrar em mim descanso para suas almas. Senhor Deus Todo-Poderoso, obrigado porque nós estamos aqui nessa noite. E essa é a palavra do Senhor para nós que aqui estamos nessa noite. Porque o Senhor chama para as audiências com o Senhor aqueles com quem o Senhor quer falar. Portanto, ajuda-nos a confiar que se nós estamos aqui, essa é a palavra do Senhor para cada um de nós que estamos aqui nessa noite, ouvindo esse convite, esse chamado do Senhor para o renovo, para o descanso. Deus, se alguém aqui nessa noite nunca experimentou esse descanso, esse conforto, esse consolo do Senhor, que o Senhor reverbere com essas palavras durante os próximos dias nesses corações, nessas almas, e leve esses que aqui estão entre nós a essa descoberta, a essa libertação, a essa cura, a essa salvação, para que venham desfrutar verdadeiramente dessas bênçãos provenientes da pessoa do Senhor. E aos que aqui estão, Santo Deus, que um dia experimentaram, mas que nesses dias, hoje, por causa das lutas, dos muitos vales da sombra da morte, se encontram aqui agora, neste momento, cansados, abatidos, fracos. Senhor, renova-os, cura-os, vivifica-os, alegra-os. E em todos nós fortalece essa esperança de que o Senhor sempre está com nós. Santo Deus, restaura em nós essa perspectiva de vida, de que nesse mundo todos vão sofrer, mas que então o nosso sofrimento seja o sofrimento cristão, sofrer com o Senhor e pelo Senhor, para a glória do Senhor. Para que assim então, no tempo certo, nós tenhamos as recompensas advindas da Tua inquestionável promessa, Santo Deus, ou das Tuas muitas inquestionáveis promessas. Nos abençoe assim, Santo Deus. Nós rogamos a Ti para que assim seja e que todos nós experimentemos o doce toque do Senhor nessa noite, por esses dias, em o nome santo do Senhor Jesus. Amém.